Patrimônio, ensino e responsabilidade social é o tema do programa de hoje do Momento Patrimônio. Com os nossos convidados, professora, doutora Bernadette Dalmolin, vice-reitor de Extensão e Estudos Comunitários da Universidade de Passo Fundo, e o professor, doutor Luiz Antônio Custódio, coordenação da Memória Cultural de Porto Alegre. Com muito prazer os recebemos hoje para discutirmos o nosso tema. Eu os convido para assistirmos o vídeo que inicia a nossa discussão. A região central de Passo Fundo abrange uma extensa área urbana. Calcula-se que o número de habitantes esteja um pouco acima de 25 mil. Passo Fundo tem como data inicial 1827, mas a região central se formou somente 7 anos mais tarde, depois da construção da Capela de Nossa Senhora da Conceição, a primeira construída aqui em 1834. O crescimento urbano da vila tomou um novo ritmo em 1857, com a emancipação. A cidade crescia para vários eixos, mas a região central estava afastada da povoação. Apenas a partir de 1890 até meados de 1902 que o movimento urbano passofundense mudou de rumo e chegou até a região central. Um dos motivos foi a construção dos trilhos da ferrovia. É na região central da cidade, no Museu Histórico Regional, que estão reunidos em uma exposição todos os trabalhos realizados pelas escolas que participaram do projeto Rede de Memórias, desta série do Momento Patrimônio. Em 4 grandes regiões, o programa visitou 2 bairros e 4 loteamentos. No total, foram 6 escolas. Em cada trabalho desenvolvido por alunos e professores, há criatividade para contar parte da história de cada local. Um dos destaques da mostra da Escola Frederico Ferri são os brinquedos, produzidos pelas avós e os alunos da pré-escola. Um dos exemplos é a cobra de contas, usada para brincar e aprender matemática. Depois de ouvir os moradores mais antigos do loteamento, os alunos da Escola Volmar Salton produziram na disciplina de língua portuguesa um livro com causos de espanto e alumbramento. A Escola São Luís Gonzaga, a Escola Volmar Salton e a Escola Padre Anchieta buscaram representar o espaço onde a escola está inserida, através de maquetes. Para isso, firmaram uma parceria com os acadêmicos e professores do curso de arquitetura e utilizaram o Laboratório de Construção de Maquetes, na UPF. A Escola Padre José de Anchieta buscou conhecer melhor a história do local através do depoimento de ex-alunos e antigos moradores do bairro. Como vimos no vídeo, o projeto Rede de Memórias, ele ilustra o quão é plural, é singular, é diverso o patrimônio e as memórias de uma comunidade, de um município, de uma região, né? Nesse sentido, gostaria de ouvir dos colegas qual é a posição de vocês no que trata da questão dos pesquisadores, da educação e do poder público frente a essa diversidade, essa pluralidade patrimonial. À vontade. Então, eu acho que é responsabilidade nossa, né, enquanto educadores, enquanto poder público, enfim, enquanto comunidade, valorizar e resgatar esses aspectos, a exemplo do que vocês puderam fazer nessa temporada no projeto Rede de Memórias. Eu fiquei assistindo o vídeo e fiquei também lembrando de momentos em que eu vi a exposição e que não só as crianças contavam e se identificavam e valorizavam aquele local e aqueles aspectos que dizem respeito a uma prática cotidiana, mas que também outros moradores e outras pessoas da cidade se identificavam e dialogavam, criando
uma verdadeira rede de conversações e de sentidos, né, entre eles, valorizando aspectos que por vezes são apagados, né, são às vezes submersos, esquecidos, que não vêm à evidência. Então eu acho que é fundamental que todos nós, independente do lugar onde estivermos, né, especialmente agora falando do nosso papel de gestão de uma instituição da educação, que nós façamos esse trabalho, que nós ajudemos a resgatar questões tão fundamentais para a nossa construção identitária e ajudemos também, né, a cidade como um todo a dar valor a isso tudo que diz respeito a uma história, a afetos, a questões tão importantes para a nossa vida. Eu diria que eu trabalho toda a vida com preservação do patrimônio. E a gente sempre coloca uma frase que é a máxima, que só se preserva o que se ama e só se ama o que se conhece. Né? Então, o básico nessa relação entre uma instituição de ensino ou uma instituição de preservação com o patrimônio é a questão do conhecimento. Não é? Porque o conhecimento do patrimônio, a possibilidade de entendê-lo nas suas diferentes manifestações, ele é o que gera o reconhecimento, e o reconhecimento é o que gera a proteção, a valorização, etc. Então, assim, eu também entrei em contato com este programa que vocês hoje apresentaram, maravilhoso, onde houve um envolvimento enorme da comunidade com a sua própria história, com as suas tradições, com as suas formas de ser, de viver, etc. E isso faz com que se gere um envolvimento dessas pessoas com a sua história e uma valorização desses elementos. Quando a gente pega, assim, sou arquiteto, a gente trabalha muito com patrimônio arquitetônico. Muitas vezes as pessoas não reconhecem a importância ou o trabalho que deu para fazer, ou a importância daquele lugar, ou tem dificuldade de dizer qual é o papel de uma escola, qual é o papel do poder público, qual é o papel dos educadores, não é? É decifrar essa história, é transformar essa história em algo que seja possível de ser entendida e bem entendida. É o que a gente chama de interpretação. Não é? A interpretação é de que maneira eu conto essa história. Uma história tem muitas versões. E eu posso contar essa história simplesmente, não é? Explicando para as várias pessoas, e na medida que essas pessoas entendem, essas pessoas são a comunidade, ou seja, são os proprietários dessa história, são os donos desse patrimônio, elas se envolvem e cuidam. Não é? Hoje a gente tem um outro efeito colateral do não conhecimento, do não envolvimento, que é o vandalismo. Não é? Nas grandes cidades a gente tem esse problema como um problema assim insanável. E esse problema não é um problema só do Brasil, é um problema do mundo. Não é o vandalismo, uma forma de manifestação, às vezes, que arrebenta com um patrimônio. Às vezes a gente tem coisas de grande importância, de grande valor, ou seja, irrecuperáveis, não é? E essas coisas são ou demolidas ou mutiladas, por quê? Por falta de conhecimento, por falta de educação. E estaria relacionado também com a questão bastante subjetiva, né? Que o sentido, né? O sentido de apropriação. Os sujeitos não se sentem pertencentes, né? Aquela questão. E eu acho que também aí estaria um pouco o papel da educação, né? E a questão da educação também não só ligada às instituições propriamente, né? Mas de uma relação conjunta entre as instituições de ensino com o poder público, porque eu acho que a educação patrimonial ela é mais ampla, né, do que uma sala de aula, né? Sim, a educação patrimonial ela envolve, como toda educação, sempre um ato duplo, não é? Porque os dois aprendem juntos, não é? Quer dizer, a gente ao ver essa história contada, eu aprendo, ao mesmo tempo eu me lembro e eu também com isso eu gero outras relações, não é? Isso gera uma rede de informações, uma rede de situações. Não é? Eu acho que é muito interessante essa conversa, porque a gente se constitui nesses espaços, né? Nós nos constituímos subjetivamente dos lugares e com esses lugares. E atualmente a gente vê uma tentativa de homogeneização da cultura local, das culturas, né, de modo geral,
E isso é constitutivo nosso, isso muitas vezes leva a essa desvalorização. Então, nós podermos pensar a cidade como um espaço que é um espaço de constituição de sujeitos, um espaço de constituição de relações, um espaço, enfim, de valorização do todo, e que todas as práticas são práticas que dizem respeito a eu diria até um marco civilizatório, né? É fundamental e me parece que esses resgates, né, que essa valorização de todas essas questões culturais, elas vão nos ajudando a compreender, a valorizar, a nos constituir, a pertencer a um lugar, né, a proteger esse lugar. E isso é muito importante. Na medida em que nós nos sentimos parte desse lugar, a gente vive nele com mais qualidade, com mais gosto. Cuida dele, né? Cuida, exatamente, dele, cuida do outro. E eu acho que isso vai dando sentido da própria cidade, da própria existência. E é um movimento de reciprocidade, né? Porque Exatamente. também nesse movimento de pluralidades, mas de reconhecimento, também contribui na constituição de um projeto de cidade, né? Exatamente. Eu diria que quando a gente entra nessa questão do patrimônio, muitas vezes as pessoas pensam que o patrimônio é só o edificado, não é? São só os edifícios, são só as casas, são só os palácios, ou são só as representações materiais. E o patrimônio são as formas de expressão. Nesse mesmo livro, e nesse vídeo, nós vimos essa prática dessa lenda da pedra, não é? Nós vimos no outro a questão da estátua missioneira, que pode levar a outras histórias, mas também formas de ser, não é? Uma sociedade é formada por múltiplas populações que chegam e ali se amoldam. E nessa mistura, não é? Criam novas formas de ser, que são a cultura e o patrimônio. Exato. Então, assim, o reconhecer isso é fundamental, e o patrimônio te permite esse estabelecimento dessas relações. E nesse movimento, né, em que, para reconhecer uma singularidade e uma diversidade, a gente tem que olhar para o micro, né? Portanto, o local, o regional e mesmo, né, aquele espaço pequeno de uma comunidade. Como os colegas veem isso dentro de um mundo que nós chamamos de uma globalização cultural? Então, acho que vem ao encontro do que nós estávamos falando, né? Nós precisamos valorizar essas questões todas. Eu lembro de algo que é muito peculiar da nossa região, que é a língua, o sotaque, né? O sotaque do italiano, o sotaque do alemão, e me chamou muita atenção um dia que um professor do caboclo, enfim, um dia que numa aula nós estávamos a dialogar e com o sotaque italiano um colega falou, né, daquele jeito. E todos os demais que eram de uma outra localidade riram, e o professor disse, olha, isso é expressão de uma cultura. Provavelmente atrás desse sotaque essa pessoa tem mais uma língua. Então, eu acho que foi um jeito dele mostrar e dizer assim, olha, aqui tem um valor fundamental que talvez vocês não tenham conseguido enxergar ainda e que é fundamental. Então, me parece que a gente poder reconhecer essas diferenças, essas singularidades, é um papel fundamental para que nós possamos dialogar e crescer nessa multiplicidade, respeitando os diferentes povos, os diferentes sentidos, os diferentes pontos de vista, e também defendendo a nossa, obviamente. A singularidade, né? Agora, tem uma outra situação que é que muitas vezes a gente olha o patrimônio da gente e se coloca numa situação de inferioridade perante outros patrimônios. Exatamente. Então a gente diz, não, mas nossa, isso aqui não tem patrimônio. Nós não temos patrimônio, a gente não tem história. Não, todo mundo tem história, não existe lugar sem história, todo lugar tem a sua história. E a história de cada lugar é um pedaço da história deste planeta. E se a gente corta um pedaço dessa história, ela não é transmitida.
Não é? Então a gente tem como obrigação a preservação ou o reconhecimento de todas as expressões de todo esse universo, porque elas são fundamentais para a explicação do conjunto. Não é? Então não é só aquela que é a cultura dominante X, os gregos, os romanos, os europeus, não sei o quê. Não, mas nós temos toda uma trajetória da qual a gente se orgulha, não é? E que tem peculiaridades e a gente tem que explorar isso, não é? Tem que descobrir, explorar, vender como fazem os outros, não é? Essa é a nossa peculiaridade. Né? E é isso que a gente tem como produto cultural, não é? Nesse sentido, professora Bernadette, nós temos ali o desafio da política da responsabilidade social, né? Como podemos pensar uma iniciativa como essa, o Rede de Memórias, ou mesmo essa perspectiva, esses princípios da diversidade, do reconhecimento, da valorização, no que se refere à universidade e à comunidade? Olha, nós compreendemos que a universidade precisa ser responsável socialmente, em todos os seus atos, né, em todas as suas dimensões. E a cultura, a preservação da cultura, memória e patrimônio é uma das dimensões que nós precisamos olhar, precisamos qualificá-la, requalificá-la o tempo todo. Então, nós construímos, rediscutimos, né, inclusive com a sua presença, professora, uma política de responsabilidade social, olhando também para esse aspecto da cultura, memória e patrimônio, onde nós desejamos fazer uma série de ações com o objetivo de realmente podermos desenvolver com mais afinco um conjunto de ações que hoje ainda se veem fragmentadas, tanto dentro da universidade quanto na cidade, na região. Então, nós pensamos que a instituição, por meio das diferentes ações de ensino, pesquisa, extensão, ela pode dar esse aporte e desenvolver esses diferentes aspectos com responsabilidade nesses diferentes campos. E já estamos fazendo, né? Eu acho que esse é um projeto que mostra a grandeza, a profundidade e a dimensão, né? Os desafios também, mas a magnitude de uma ação como essa que possibilita as pessoas conhecerem, valorizarem, reconhecerem. Enfim, é muito bonito quando a universidade pode, por meio de ações dessa natureza, requalificar esse lugar. Falo num território, mas no lugar de pessoas, de subjetividades. De construção, né? Onde foi construído por isso. Infelizmente, estamos chegando ao fim do nosso programa, então eu vou abrir um espaço para que vocês possam fazer as considerações, mas pedindo permissão, Custódio, a utilizar conceitos que você utiliza nos teus artigos, que é o conceito pontes ou conexões, né? Eu acho que ilustra o que a professora Bernadette dizia. Com vocês. Então, nesse sentido, né, a gente diz que o patrimônio, ele, assim como os museus, estabelecem pontes entre o presente e o passado. Quando se avalia qualquer um desses lugares, que em algum momento mais novos, mais antigos, tem uma história, a gente estabelece pontes. Muita gente já passou por ali, muita gente já passou por emoções nesses lugares, muitas vezes já se envolveu com isso. Então o patrimônio, a preservação do patrimônio tem não só um sentido de preservação do ponto de vista ecológico, de um produto, de um conhecimento, de um saber, de um material, mas também a possibilidade da gente enxergar no presente as formas do passado. Perfeito. Professora Bernadette? Então, aproveitando as pontes e as redes, que eu gosto muito, né? Eu vejo também dessa maneira, eu entendo que a valorização de todos esses aspectos culturais, eles nos possibilitam ampliar as nossas relações, os nossos diálogos, ampliar as possibilidades de convivência, ampliar as possibilidades de cuidar do patrimônio material e imaterial, de cuidar do outro, de cuidar da cidade. E penso que está
dentro do nosso papel, mas também de um papel ampliado da sociedade, valorizar esses aspectos. Infelizmente, professora Iranita, ainda nós precisamos lutar muito para que a cultura, de modo geral, seja parte constitutiva da nossa vida, que seja compreendida como formação cidadã, que seja compreendida como economia, que seja compreendida, exatamente, valorizada como políticas públicas. Nós precisamos trabalhar e incentivar muito todos esses aspectos para que nós possamos, de fato, ter um lugar, uma cidade, enfim, um povo que consiga ter níveis mais elevados de vida, de qualidade e que também consiga usufruir toda essa beleza que foi produzida e que continuará sendo produzida pelos povos. Muito bom. Meu muito obrigada ao professor Luiz Antônio Custódio, à professora Bernadette Dalmolin. Foi um prazer tê-los aqui. Com certeza teremos oportunidade para continuar essa discussão em outro momento. Muito obrigado. Obrigada. Mas nós temos um encontro marcado na 5ª temporada. Até lá!